E galera, o Corinthians segue se reforçando para essa temporada de 2024 e temos novidade. O zagueiro, né, o Gustavo Henrique, que já atuou pelo Flamengo, está de volta no Brasil e o principal destino do jogador é o Corinthians. O Corinthians está buscando mais um zagueiro, isso mesmo, galera. Corinthians buscando o zagueiro Gustavo Henrique, de 30 anos, né, estava no Valladolid da Espanha, né, time e tem um Ronaldo lá como dono, né? O time está disputando a segunda divisão e o jogador vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. E aí, galera, será que o Gustavo Henrique é boa contratação para o Corinthians? Vamos acompanhar agora as principais novidades do Corinthians, contratações do Corinthians para essa temporada de 2024. Vamos acompanhar o vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição também. Cresce os direitos autorais e ESPN do grupo de... Não tô ouvindo o amigo aqui, hein? Gustavo Henrique, tem ele falando já? Ainda não. Não tô ouvindo, mas vamos falar de Gustavo Henrique. Gustavo Henrique tá aqui com a camisa do Flamengo, mas lembra que ele começou na base do Santos Futebol Clube, que falávamos agora há pouco. Temos aí a tela, de volta ao Brasil, Gustavo Henrique, desde a saída do Flamengo. Os números dele na Turquia e na Espanha, no Fenerbahçe e no Valladolid. 23 jogos no Fenerbahçe, 20 como titular. E aí tem a média de minutos por jogo. Presença em jogos do time, 43% e 3 gols. Nunca foi o forte, apesar deles ir muito bem na bola aérea ofensiva. 96. Né? Muito alto. Mas não é um goleador, é um zagueiro. 13 jogos só pelo Valladolid, 10 como titular. Média de 60,4 minutos por partida, 57% de presença. E a pergunta: bom reforço para o Corinthians? Pra mim a pergunta? Pra você, Eugênio. Pode ser pra A gente você. olha pra você, porque você geralmente começa, aí o Dom que eu, a gente discorda de você. Então, assim, um tem que começar, Eugênio, pra gente comentar o seu comentário e discordar do que se falou. Entendi. Tá muito claro isso pro fã de esporte. Pode falar agora, Eugênio, arrebenta aí. Muito obrigado por me dar a palavra. A benesse de abrir o debate sobre o Gustavo Henrique. Um zagueiro alto, muito forte na bola aérea, né? Porque não é só alto, ele tem envergadura, né? Ele é um jogador que tem muita presença nesse tipo de jogada. Experiente porque teve uma longa passagem no futebol brasileiro, com bom desempenho no Santos, com razoável desempenho no Flamengo, clubes dos melhores do Brasil, e estava jogando no futebol internacional, jogou no Fenerbahçe, que é um dos grandes clubes da Turquia, então acho que ele chega e tem experiência em jogar ao lado de Lucas Veríssimo. Eles combinaram bem quando atuaram pelo Santos. 30 anos, Gustavo Henrique. 30 anos, é uma idade muito boa ainda para jogar futebol. Eu acho que ele chega, é uma boa pedida para o Corinthians, vai brigar para ser titular do time, com boas possibilidades de conseguir ser titular. Tem uma dificuldade que é a lentidão. A gente até conversava, né, Abel, sobre isso. Não dá para jogar com linha alta com ele. Sobe a linha, vai até o meio campo, se lançar nas costas, ele não aguenta. Correr atrás de atacante é rápido, a casa caiu, né? Mas não é humano, né? O Mano não joga assim. Esse é o ponto. O Mano joga, Esse é opa, o ponto. zagueiro aqui atrás, não vai sair muito pro jogo. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho uma boa contratação. Eu também acho, e bom pra ele também, porque ele começa a titular no Valladolid, nas últimas 8 rodadas ele só foi titular em uma. Ele virou reserva por lá, então aos 30 anos já é um jogador veterano, pode voltar para um clube gigantesco do Brasil, ter mais espaço. Acho que o Corinthians fica com 4 opções bem interessantes na zaga, né? Com o Lucas Veríssimo, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Caetano ganhando cada vez mais espaço também, sem falar do retorno do Raul Gustavo, não sei se vai acabar sendo aproveitado ou não, mas assim, eu concordo dentro do que o Eugênio colocou, porque faz sentido, pelo momento do Corinthians, do elenco, não é um time que vai jogar com uma defesa alta, então acho que acaba conciliando com o que o Mano pensa, e cara, a bola parada ofensiva do Corinthians vai ficar muito forte. Porque além do Gustavo Henrique, o Félix Torres fez 5 gols no último Campeonato Mexicano, todos em situação de bola parada, 4 de cabeça e 1 pelo chão. Vai continuar então, porque já era com o Gil. Já era com o Gil. Saiu ele e ganhou 2 homens que acabam oferecendo muito esse repertório. Então, assim, considerando o momento da carreira do Gustavo Henrique e do Corinthians para encorpar o seu elenco, e a gente sabe que tem um calendário longo pela frente, com Sul-Americana também, eu acho que é uma contratação que é muito bom para as duas partes.
Diga, Prats. Me parece que é melhor para o Gustavo Henrique do que para o Corinthians. O Gustavo Henrique teve um momento bom na carreira, e o melhor momento da carreira dele, tecnicamente, foi ao lado do Lucas Veríssimo. Né, os dois, por exemplo, fizeram parte do Santos vice-campeão brasileiro em 2019. O Gustavo Henrique depois também, e até antes do Santos 2019, ele teve já alguns problemas sérios no joelho, por exemplo, contusão, que não é todo mundo consegue se recuperar muito bem, e isso realmente tem um peso, afeta até o desempenho dos atletas. O Gustavo Henrique, nos últimos anos, ele não tem tido anos bons, não. O Gustavo Henrique, nos últimos anos, ele tem se notabilizado muitas vezes por ser aproveitado em alguns momentos específicos, não tem jogado tanto assim. Acho que o Gustavo Henrique apareceu aí um presente muito interessante, muito bom mesmo, que foi o Corinthians oferecendo aí, ou dando uma chance de dar um contrato de 2 anos ao Gustavo Henrique. No Flamengo ele pouco jogou, né? Concorrência alta, acho que havia jogadores melhores que ele na posição. E o Corinthians também não vejo como um jogador que chega para jogar, titular absoluto, não. Acho que se chegar, inclusive, o Félix Torres citado pelo Torres Dom, e Veríssimo. Acho que o Gustavo Henrique vira uma opção aí para, em alguns momentos, ser utilizado. Bom, em cima disso, temos um touch aqui, que eu sei que o Rafael Prats é fã dessas eleições, dessas votações. Sou mesmo. E aqui, ó, já que a gente... Essa escalação aqui do Tante tá me lembrando uma outra. Eu posso falar um pouco sobre esse assunto antes de começar aí, Abel, se o fã de esportes também me permite. Não. O assunto aqui é Corinthians. Eu tento os companheiros para evitar alguns erros óbvios. Se alguns companheiros querem insistir em alguns erros, eu não posso fazer nada. E o apresentador também. Se puder evitar alguns erros óbvios, melhor, Abel. Já que estamos falando de Gustavo Henrique, amigo Rafael Prats, grande corneteiro, tático Rafael Prats, está conosco hoje no F360. Chega Gustavo Henrique e quem foi embora? Bruno Mendes. O Corinthians melhora com Gustavo Henrique no lugar de Bruno Mendes? Sem ficar no muro? Sem ficar no muro. Eu prefiro Bruno Mendes. Prefere Bruno Mendes. Bruno Mendes é um jogador que também atua, né? E até muitas vezes jogou até mais de lateral do que de zagueiro propriamente. Não é um jogador de grande estatura como é o Gustavo Henrique, por exemplo, mas Bruno Mendes tem conseguido jogar mais vezes, com mais frequência. Isso, para mim, pesa... Entrou bem em vários jogos do Corinthians, né? Gustavo Henrique. Entrou bem, bom marcador. Sim. Versátil. Diga lá, Eugênio. Eu concordo com o Prats. Eu acho o Bruno Mendes um jogador hoje mais ativo, né? Mais competitivo, mais intenso, que dá mais possibilidades ao time. Nesse aspecto, se a comparação sai o Bruno Mendes, chegou o Gustavo Henrique, eu acho que caiu um pouco. Não que seja uma grande queda, mas caiu um pouco. Donkey. Eu também acho, ainda mais nesse momento que o Corinthians ainda precisa de um outro lateral direito. Então, ele supriria também essa função. É um cara que... acho que não fica muito pela questão de não ter um acordo financeiro ali, porque, tecnicamente, é um cara que entregou essa versatilidade. Eu também acho que, nesse aspecto, por enquanto... Era melhor com o Bruno Mendes. Apesar de ser uma boa contratação, o Gustavo Henrique, como eu falei. O Bruno Mendes, que às vezes já foi chamado algumas vezes para a seleção principal do Uruguai, né? Até com o Bielsa agora. Bielsa, sim. Quando ele chegou no Corinthians, ele atuava ainda em seleção de base. Uhum. Mas o Bielsa já chamou, né? Já chamou. Bom, chegamos à conclusão, então, que Bruno Mendes, teoricamente, vamos ver como, de repente, chega o Gustavo Henrique e arrebenta no Corinthians, não sabemos. Mas hoje, na nossa eleição aqui, Bruno Mendes melhor, momento melhor. Gil ou Félix Torres? Diga lá, André. Eu vou de Félix Torres. Acho que o Gil fez um grande segundo semestre e mostrou muita superação, com até críticas injustas de torcedores, questionando o comprometimento, e acho que isso nunca pôde se questionar em relação a ele. Termina bem, tanto que é um bom reforço para o Santos, mas eu acho que para o Corinthians, no atual momento, era importante essa renovação. Por mais que ele tenha terminado bem o ano, eu acho que o Corinthians precisava rejuvenescer o setor. O Gil até ficou muito marcado com a torcida, como eu falei, de forma injusta. Então era um movimento que o Corinthians precisava fazer. Aí eu não estou falando do que o jogador estava entregando ou não. Então acho que para esse momento era importante essa troca para o Corinthians, apesar de, como eu falei, o Gil ter... Sinceramente, acho que ele até foi um dos melhores jogadores do Corinthians no segundo semestre. Mas acho que essa troca era importante. Rafael Prats. Eu estou com o Donk. Interessante isso, Abel. Se fosse Gil e Gustavo Henrique, eu falaria Gil. Agora, Gil e Félix Torres, né? O Félix Torres me parece hoje um zagueiro até mais inteiro. Acho que ele tem um potencial para crescer, apesar de ser já um zagueiro de seleção equatoriana e jogar com frequência na seleção do Equador, que é uma força da América do Sul hoje.
O Gil merece todo o respeito, uma grande carreira, pode ser muito útil ao Santos no ano, mas Félix Torres. Eugênio. Então, veja uma balança aí entre o Gil e o Félix Torres, porque o Félix vai trazer uma juventude que o Gil já não tinha mais. Mobilidade, é um zagueiro mais ágil, com mais explosão, com mais velocidade. Porém, o Gil me parecia um zagueiro mais zagueiro, regular. Seguro? Mais regular, mais confiável no sentido de que erra menos, de que tem mais segurança na saída de jogo. O Félix, ele é um zagueiro jovem, mais leve, assim como o Gil vai bem na bola aérea, como já colocou aqui o Donk, mas ele, às vezes, entrega a rapadura. Ih! Ele é capaz de voos de águia e mergulhos de Martim Pescador. O que quer dizer isso aí? Como é que é? É capaz de voos de águia e mergulhos de Martim Pescador. Vai do 0 pro 10 muito rápido e volta do 10 pro 0 rápido. Eu sei como é que é isso, Eugênio. Uma de Pelé, uma de Macalé, não é? Eu sei como é que é. De vez em quando ele erra um passe, ele é desarmado, às vezes, com alguma facilidade. E sendo o último homem, muitas vezes, isso é perigoso. Seu voto foi no Gil. Eu tô ficando em cima do muro, Abel, mas... Não, mas não pode, Eugênio. Não pode? Não, tem que escolher. Explica pra ele aí, Prato. Explica pra ele. Eugênio, você está começando agora no touch. É o seguinte, mantém lá as opções, Eugênio. Não, mantém lá as opções, Eugênio. Tem que escolher. Não... É obrigatório que você escolha. Tá bom. Gil? Apesar da escolha do Eugênio, sempre respeitada, sempre importante. Sempre, claro. Você perdeu de 2-1. Tudo bem. Mas, depois de uma certa pressão, você mostrou sua personalidade. Bom lembrar, né, Porque você Abel? estava muretando. Vamos começar com ele. Eu estava aqui fazendo uma análise. Mas sua análise O Tante não quer... O Prat me ensinou o seguinte. O Tante não quer análise, ele quer resposta. Ainda bem, hein? Porque eu vou te contar, Isso, o último aí foi um Deus nos acuda. É o seguinte, o Félix Torres, oficialmente, Abel, não está contratado ainda. Sim, ele ainda está lá no Santos Laguna. Tá no Santos Inclusive, o pessoal Laguna. está chateado com ele, porque a cabeça dele não está muito ali, não está pensando no Corinthians, não está muito focado ali nos treinos e tal. Caso venha... Claro. Essa foi a nossa análise, mas foi bom você lembrar. Fábio Santos já foi embora. Palácios, lateral. Esse já está. Esse já está. Palácios. Treinando também. Muito bem. Então vamos começar com o Eugênio, porque o Eugênio muretou na última, fez uma linda análise e depois ficou em cima do muro. É para atacar e para defender agora, hein, Eugênio? Não pensa só para atacar. Para atacar, um vai ganhar de lavada. E para defender? Quero ver. Não, eu acho que para defender é a grande virtude do Palácios. Ele é um lateral muito mais defensor do que atacante. E era um problema do Corinthians. Exato. A lateral esquerda, o Fábio Santos, sofreu muito ali com bola nas costas. O Corinthians sofreu muitos gols por aquele lado. Então, se espera que ele venha a ajudar a dar mais solidez defensiva ali. E tem, obviamente, muito menos idade. O Fábio Santos, inclusive, parou, né? Exato. Então, é um jogador que eu acho que vai trazer melhoria no desempenho defensivo pelo lado esquerdo. Problema resolvido em cima da explicação do Eugênio. Pelo que o Eugênio Cara, falou, assim. mais jovem. Ele foi, nessa última temporada, o Nos Estados jogador Unidos, com o né? maior número de recuperações de bola da equipe dele, o Los Angeles FC. Então, a possibilidade daquele sufoco pelo lado esquerdo, buraco, time adversário entrando como queria pelo lado esquerdo, muitas vezes na temporada 2023 pelo Corinthians, tendência é que isso melhore muito com o Palácio, segundo Eugênio. Diga, Prats. Eu assino embaixo, Abel. Palácios é um lateral que chega ao Corinthians em uma posição que o Corinthians procurava um jogador para resolver grande parte do problema. Defensivo, né? A vitalidade para jogar que ele tem também. Pode ser um jogador que no apoio também deu uma condição boa. Trabalhando agora no Brasil, a gente tem que sempre ponderar quando alguns jogadores chegam ou que atuaram em outros países da América do Sul ou que estavam em outros países e chegam ao Brasil, sempre há um tempo de adaptação. Muitas vezes a gente já viu destaques de Argentina, Uruguai, Paraguai. Quando chegam ao Brasil, esses jogadores geralmente sentem um pouquinho para se adaptar ao ritmo de jogo aqui, ao nível de jogo daqui. Mas acho que o Corinthians contratou bem. Palácios. Ao ritmo de jogo, ao nível de jogo, ao número de jogos, Também. às vezes. Deslocamento, tudo Já isso. começa com o campeonato Claro. estadual, deslocamento também. André, Eu também vou no Palácio e até aproveitar a ocasião, porque eu acho que a gente falou muito de um último ano de carreira
complicado para o Fábio Santos tecnicamente, muito também por erro de planejamento do Corinthians. O Fábio Santos, um jogador que ia se aposentar, termina como um dos que mais minutos disputou na temporada. Então também ele acabou sendo muito exposto por conta dessa falta de planejamento. Então acho que era um contexto que também não favoreceu, embora fosse um momento que ele também tecnicamente já não vivia a melhor fase, apesar de ser um dos jogadores históricos do Corinthians, mas o Corinthians precisava desse lateral com maior capacidade defensiva, também dentro da questão do rejuvenescimento, eu vou de Palácios. Então tá aqui. Diego Palacios, novo lateral esquerdo do Corinthians. Menino Moscardo está aqui ao lado de Ranielli. Ranielli está com a camisa do Cuiabá, que exatamente vem do Cuiabá, Rafael Prats. Então, aí que tá, Abel. Aí é uma dúvida que eu vou tirar com você. É o que a gente projeta, é o momento de cada um. É o momento, é hoje. É para jogar, como diz o outro, amanhã. Daqui a 10, 15 dias já tem jogo do Paulistão, amigo. Eu acho que o Moscardo tem um potencial para ser um jogador melhor que o Ranielli. Mas o Ranielli é um belo volante. Volante que foi muito bem no Avaí. Ele muitas vezes joga de terceiro zagueiro se precisar. Tem boa bola aérea, um jogador de desarme, um jogador que chega, de choque, de contato. O Corinthians me parece que, inclusive, dos que chegaram ao Corinthians, né, o Ranielli me parece que pode chamar atenção a curto prazo. Ranielli. Pensei que você ia ficar no muro. Não. Começou elogiando. Acho que o Moscardo vai ser um jogador melhor que o Ranielli, mas hoje o Ranielli é mais pronto. Muito bem. Eugênio Leal. Acho que é uma diferença muito no estilo de jogo. O Moscardo é aquele volante que sai para o ataque, que constrói jogadas, que tem muito bom passe, que tem essa qualidade extrema de levar o time da defesa para o ataque e chegar perto da área e ajudar muito o time na organização das jogadas ofensivas. E por isso, essa é uma função muito valorizada no futebol mundial e por isso ele foi levado por um dos clubes mais ricos do planeta, o Paris Saint-Germain. O Moscardo é mais 8 do que 5? Aquele 8 ele é o 5 que vai. 5 que vai. Ele é o 5 que vai, mas pode jogar como 8. O Ranielli é mais aquele volante. E eu acho que isso aí tem o dedo do Mano Menezes, que ele adora, né? É claro que tem um bom passe também o Ranielli, mas é mais um jogador de sustentação de defesa. O Ranielli é mais Ralf do que Paulinho? Eu acho que ele tem um passe melhor do que o Ralf. Ele tem um passe mais qualificado. Mas vamos pegar números do Campeonato Brasileiro de 2023, pelo Cuiabá. Ele foi, dentre todos os jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro, mais de 700 jogadores entraram em campo no Campeonato Brasileiro, o terceiro com um maior número de duelos vencidos. Disputa de bola ali, sai da marcação para dar o bote. Gosto muito do Ranielli. Foi o terceiro. E ele foi o terceiro em números absolutos. Então vai cair nas graças da Fiel, se Mas repetir ele isso foi, no Corinthians, não é? Se você pegar os 30 primeiros em números de disputa, ele teve o melhor percentual de... Por quê? O primeiro que mais ganhou duelos foi o Hulk. O Hulk teve 541 duelos. Então ele teve mais vitórias. O Ranielli teve 300 e poucos duelos e teve 61%. Ou seja, ele teve menos duelos, mas o aproveitamento dele foi melhor. Foi o jogador dos 30 que mais disputaram a bola para recuperar, foi o que teve o melhor aproveitamento, foi o terceiro. O Hulk é o líder nesse quesito, em que o Ranielli ficou em terceiro? É o líder em quantidade de duelos vencidos, porque ele disputou mais. Ele teve 40 e poucos % de aproveitamento. Pra tirar a bola daquela mas, fera. Assim, ele disputa muito a bola, mas eu estou colocando. Ele teve 40 e poucos % de aproveitamento, enquanto o Ranielli teve 61% de aproveitamento. É o maior aproveitamento dos 30 com mais disputas de bola. Então, isso mostra essa força dele de ganhar as disputas que ele participa, de recuperar essa posse de bola. E se a gente somar isso do Ranielli com o Palácio, que também é um grande recuperador de bola, a gente vê que o Corinthians vai ter um time defensivamente mais forte. E isso tem muito a ver com a ideia do Mano de futebol. Tem torcedor do Corinthians que começou assim, sério, já tá assim. André, diga lá. Você votou então no Ranielli? Eu acho que o Moscardo tem o potencial para ser um grande jogador, alcançar uma carreira maior que o Ranielli. Tá. Então eu acho que o Moscardo, nisso aí, o Corinthians perde, porque é fundamental também que você tenha essa criação. O Moscardo é um jogador que foi para o Paris Saint-Germain e que tem um futuro enorme. Ele perde, mas... O seu voto é no Moscardo. O meu voto é no Moscardo, mas eu valorizo e entendo a chegada do Ranielli. Então tá 1-1.
Porque o Prats votou no Ranieri, o Eugênio votou no Moscardo. Melhor. Eu vou votar no Moscardo também, mas pensando assim, na pergunta que tá ali, quem é melhor? Você está falando de um garoto extremamente promissor que acabou de assinar pelo PSG, com potencial, sei lá, não sei onde ele pode chegar, mas pode ir muito longe. É extremamente promissor, numa posição que o Brasil tem revelado muitos jogadores. Então, muito mais por isso. Mas o movimento do Corinthians, para mim, faz muito sentido. Acho que é pelo valor que vende o Moscardo, um cara que tão jovem, e a gente às vezes fala de valores estratosféricos, mas nem sempre o futebol europeu vai pagar um valor tão alto, ainda mais para um jogador tão jovem, dessa posição. Se você pegar o histórico dos jogadores que saíram, eu acho que foi uma boa venda do Corinthians, e a chegada faz muito sentido, pensando no que propõe o Mano Menezes, de como deve jogar o Corinthians, o Eugênio explicou muito bem, mas assim, se a gente analisar o potencial do Moscardo e o Ranieri, apesar de ser um cara já mais realidade pela idade, pelo momento de carreira, pela experiência, eu acho que ele é um jogador mais promissor, o Moscardo. Ainda que o movimento do Corinthians, para mim, faça todo sentido, eu fico com o Moscardo. Então temos o Moscardo aqui, mas com o pensamento ou com a análise de que o time pode ter aí uma cara mais parecida com o que o Mano pensa de futebol, ou não que o Mano não goste de um jogador como o Moscardo, mas um time mais seguro defensivamente, com a análise que vocês fizeram do Palácios e do Ranieri. Tá certo? É isso, né? É isso. Muito bem. Para fechar aqui a nossa análise, nós temos o Renato Augusto, temos o Garro, que eu me esqueci o primeiro nome, mas eu vou colar. Eu vou colar aqui, porque aqui aparece. Olha, ó. Rodrigo Garro. A colinha é boa, né? Rodrigo Garro. Então, o Corinthians ficaria melhor mantendo o Renato Augusto ou ficará melhor com o Garro, Eugênio Leal? Então, é difícil a gente cravar. Eu acho que o Renato Augusto é um jogador muito especial e histórico para o Corinthians. Eu acho que o Garro, ele é mais jovem. Teve uma última temporada muito boa, né, Eugênio? E aí aquela história de que o quanto a última temporada é o que ele realmente joga, o quanto é uma última temporada fora da curva, né? Mas o Garro chega com bons predicados. Chega bem analisado. É óbvio, Mas, que, assim, é óbvio que ninguém aqui é- sabe como ele vai chegar, vai demorar para se adaptar, já vai começar arrebentando. Imagine que ele vai chegar jogando o que estava jogando lá na Argentina. Pode ser? Pode ser. A grande diferença é que o Renato não conseguia jogar em quantidade. Mas ele jogando na qualidade dele, ele é melhor que o Garro. E o Corinthians precisava fazer uma troca, porque o Renato jogava poucas vezes, não aguentava uma sequência de jogos. Mas, assim, ele é bem melhor jogador do que o Garro era. Só que o Garro é mais jovem, então a tendência, o que a gente espera, é que ele tenha uma sequência que o Renato não teve. E, assim, dessa forma, a gente olhando como um todo da temporada, ele pode contribuir mais. Mas, tecnicamente falando, o Renato é melhor jogador do que o Garro. E o Garro, embora argentino, não é daqueles jogadores de total entrega no jogo. Sujar o calção. De intensidade. Ele é um jogador... É um argentino com cara de colombiano no campo? Não sei. Mais técnico. Tem vários tipos de colombianos, por exemplo, tá aí o John Arias, que arrebenta, né? Que é muito participativo com e sem a bola. Mas eu acho que Tô falando na tradição, Eugênio. Estilo Rames Rodrigues. Rames. Eu acho que o Corinthians perde. Se essa resposta, tecnicamente perde, mas pode ganhar alguém mais presente no dia a dia. Então você fica com... Seu voto é Renato Augusto. Rafael Prats. Acompanho. O Garro me parece que é um jogador que tem um potencial muito grande, porque a temporada pelo Tadieres foi uma temporada que chamou muito a atenção. Aí, muitas vezes, o corintiano vai lembrar do Matias Rojas. Eu acho que o Garro jogou melhor por mais tempo que o Rojas. O Rojas teve um momento muito bom no Racing, mas foram meses. O Garro foi quase uma temporada toda que foi muito bem no Tadieres. Foi um dos bons meios do futebol da Argentina. Agora, o futebol argentino hoje, futebol local, é um futebol inferior ao nível praticado do futebol brasileiro. O lugar mais difícil de jogar na América do Sul hoje, pela exigência, pelo investimento pelos jogadores que tem, é o Brasil. Né? Então, eu acho que tem essa dúvida em relação ao Garro, ainda mais a curto prazo. Pode ser um meia que realmente chame muito a atenção no Corinthians, mas o Renato Augusto já era uma realidade. Renato Augusto. Mas pouco jogava, né? Sim.
Diga, André. Eu também. O Renato Augusto é um cara absurdamente diferenciado, né? Tecnicamente ainda entrega. Era questão isso, a regularidade que ele teria ou não. Então eu vou ficar com ele, e aí é até curioso que a gente vai dar maior número de votos em saídas do que chegadas. Mas a gente está falando muito da comparação, para mim, individualmente falando. Se você juntar o coletivo, para mim o Corinthians está fazendo um movimento que precisa fazer, de rejuvenescer o elenco, jogadores com a característica do que pensa o Mano. De todas as saídas, para mim elas fazem sentido. No momento lá do Gil, apesar de ter ido muito bem, o Bruno Mendes a questão financeira, o Fábio Santos se aposentando, o Moscardo pela oportunidade de vendas, mas o Renato Augusto é a única que eu coloco um ponto. Acho que essa, por mais que não tivesse regularidade, acho que com um jogador mais jovem, para ele podendo alternando tudo mais, eu acho que era um cara que era importante ter mantido no elenco. As outras acho que faz sentido. Eu vejo o Corinthians fazendo um movimento que ele precisava. Então acho que as saídas terem vencido das chegadas aqui na nossa votação, pelo menos a meu ver, ela diz muito mais sobre questões individuais, mas dentro do planejamento como um todo, para mim ele faz sentido. Seu voto é Renato Augusto? O meu voto é Renato Augusto. Obviamente que aqui você tem que escolher um ou outro, mas ninguém está dizendo, por exemplo, que o Garro não pode Claro, ser um bom... claro. Né? E tem aí, né, Abel, uma coisa que pesa a favor de quem saiu. A gente viu esses jogadores testados e jogando no Corinthians. Exatamente. Né? Tem isso. Os que chegaram são novidades. Né? Por exemplo, eu acho que o Ranieri a curto prazo vai dar uma resposta muito boa. Mas talvez a resposta boa do Ranieri não seja tão boa quanto a do Palácios, né? Do Garro, por exemplo. Então tem essa dúvida em relação a quem chegou, porque é uma novidade. Eu acho que o movimento de rejuvenescimento do elenco é necessário. Exato. Mas ele naturalmente vem acompanhado de uma diferença técnica. Difícil você contratar um jogador do nível do Renato Augusto. É isso. Jovem. É isso. Jogador do nível do Renato Augusto, jovem, provavelmente está na Europa. Sim. É difícil você contratar. Mas movimentos que parecem, vai ter que analisar, observar o Corinthians em campo, parecem certeiros, né? Praticamente todos aí do Corinthians, que deve ainda ir atrás, pelo menos é o que disse o seu presidente, vai atrás de mais reforços para essa temporada 2024. Falamos muito do Corinthians, vamos falar agora do Palmeiras, campeão brasileiro. Galera, isso aí, o jogador Gustavo Henrique está chegando já a São Paulo, né? O jogador que vai fazer exames médicos e vai depois assinar o seu contrato com o Corinthians, já está palavrado já com o Corinthians, né? Praticamente certo, só vai fazer o exame, depois do exame vai assinar o contrato com o Timão, né? O jogador ainda está fazendo parte do Valladolid, né? Mas não está sendo muito utilizado, também não está gostando também, é o fato de estar jogando a segunda divisão, o jogador está com pouca visibilidade jogando no Valladolid, então o jogador ele pretende voltar ao futebol brasileiro, na minha opinião é uma boa opção sim para o Corinthians, o Corinthians precisa se reforçar, lembrando que Gustavo Henrique passou pelo Flamengo antes de ser negociado com o Fenerbahçe da Turquia, né? O jogador atuou pouco, né, pelo Valladolid, né? A última vez que entrou em campo foi no dia 5 de dezembro, então o jogador está um tempinho sem jogar. E o Corinthians está buscando uma opção também para poder compor o elenco, né, no lugar do Gil também, como saiu o Gil. Então o Corinthians precisa trazer um jogador de peso para poder atuar nessa temporada de 2024. O Corinthians vem aí no mercado, vem trazendo contratações pontuais, novos jogadores devem chegar ainda nessas próximas semanas, né? Tá tudo sendo mistério, ainda não estão divulgando ainda, os jogadores estão no radar, mas brevemente saberemos aí os novos contratados aí do time do Corinthians.